E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Lewandowski e já aconteceu pra ti de perder o foco, conseguir fazer a atividade, mas ficar ansioso, ficar agitado, ansioso? Pois é, isso não acontece só contigo. Outro dia eu estava lendo um artigo que me despertou muito a atenção. Comparado com o ano de 1982, enquanto lá as pessoas consumiam 1 a 5 jornais, hoje, com a quantidade de informações que nós somos bombardeados, nós ingerimos 174 jornais por dia. Ou eu ainda ouvi outra comparação, uma comparação em gigabytes, que chega até ser 34 gigabytes de informações que nós absorvemos durante o dia. Cara, isso é uma cascata de informação. E uma situação que desperta minha curiosidade, fazendo um adentro nisso, é o fato de que, para nós expandirmos o nosso intelecto, para nós ficarmos com um repertório maior, a gente não precisa acelerar o nosso cérebro em uma velocidade exorbitante. Acelerar ele e exercitar ele no sentido de fazer uma hipertrofia desse músculo. Mas ao invés de acelerar ele, ingerir uma quantidade de informações qualificadas e assim expandir os nossos horizontes de informações úteis e essas informações serem processadas em pensamentos. Esse tipo de informação útil faz com que a gente não se torne ansioso. Pensa comigo, ontem, o quanto do tempo do teu dia ficou em frente ao meio do telefone? Quanto tempo do teu dia gastou rolando tela? E quantas informações úteis tu viu? Pois então, pode até de fato ter tido informações úteis, legais. E dentro dessas informações, tu anotou elas? Talvez pode até ter salvo elas no Instagram. Porém, de todas as informações que tu salvou, tu já chegou a voltar e olhar elas algum dia? Pode até ser uma informação qualificada, mas não é retornado e analisada aquelas informações. E isso gera ansiedade. Ansiedade de ingerir uma quantidade exorbitante de informações. Informações que para ti pode ser relevante naquele momento, ou que tu sabe que em algum momento tu vai precisar daquela informação. Não, vou pegar e deixar ela guardadinha aqui. E isso gera ansiedade. Ansiedade de saber que tu tem um acesso enorme de informações, mas tu não saber categorizar elas, não saber classificá-las. Saber que no futuro tu pode precisar dessas informações, mas que tu sabe que não vai saber encontrá-las porque tu não tem um sistema de organização. E isso gera ansiedade. A ansiedade é quando senta em frente aos materiais de estudo e não consegue estudar. A ansiedade durante o dia de saber que tem que almoçar ou fazer a refeição mais rápido porque tu tem um monte de atividade para fazer. A ansiedade de chegar ao trabalho porque saiu atrasado porque estava lendo um artigo ou porque estava simplesmente rolando tela e se atrasou para tomar o café e escovar os dentes. Então, será que de fato é efetivo ingerir uma quantidade exorbitante de informações? Será que de fato é necessário? Eu lhe faço essa provocação. Então, o primeiro passo para conseguir administrar essa ansiedade é tu gerir a quantidade de informações e tu ter uma organização. Eu já fiz um vídeo passado falando como se organizar em cima de dois pilares, principalmente tempo antes da prova e dificuldade, beleza?
Se ainda não viu o vídeo, vai lá no vídeo sobre a organização, que tá bem legal, vai conseguir se organizar. O fato de se organizar te prepara para chegar em frente ao teu material de estudo, em frente ao conteúdo que tu precisa absorver e saber exatamente o que fazer. Saber exatamente o conteúdo que abordar. Saber exatamente o material que tu precisa utilizar. Essa organização vai, consequentemente, fazer você gerar foco. Foco de saber que, eu só tenho esse período para fazer isso, então eu preciso focar. Outra questão, a ansiedade. Mas Felipe, eu vou estar ingerindo um monte de informação, vou estar estudando sobre sistema nervoso. Cara, olha o tanto de informação que tem. Eu vou ficar ansioso porque, de acordo com a tua analogia, tem que diminuir o número de informações que eu vou estar ingerindo, que eu vou estar absorvendo durante o dia. Porque o fato de ingerir muita informação é o que gera e deixa as pessoas ansiosas. E aí, te recorda do que eu falei. O que deixa ansioso é o fato de ingerir uma quantidade de informações que não é útil. Ou seja, informações inúteis. Ou informações que tu sabe que talvez algum dia tu vai usar elas. E tu não sabe nem categorizar isso. Aliás, se tu gostaria de saber como categorizar e organizar essas informações, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo. Eu tenho um sistema muito legal que te qualifica a guardar as informações, mesmo que tu não vá usar elas agora. Mas lá na frente, tu sabe que tem aquele material e aquela informação disponível para ti. Voltando ao assunto, essa quantidade de informação que vai estudar sobre o sistema nervoso, de certa forma, vai te deixar relaxado e não ansioso. Mas aí tu está sendo contraditório, porque tu falou que quanto mais informação ingerir, mais ansioso vai ficar. Concordo. Quanto mais informações inúteis tu ingerir, vai ficar ansioso. Informações úteis, tu vai ficar relaxado, porque tu vai sair da tua missão de estudar com a sensação de dever cumprido de, cara, hoje eu consegui render. Hoje eu consegui terminar minha bateria de questões. Hoje a parada rendeu. Eu tô me sentindo mais inteligente. Eu tô sentindo que do ato, do início do momento que eu sentei nessa cadeira para estudar e no fim desse ato de estudar que eu levantei, eu tô sentindo que eu absorvi mais conhecimento. Que a parada rendeu. Ou seja, são informações úteis. Tu vai ficar até mais relaxado. E ainda outro ponto. Além de sair com a sensação de dever cumprido, a velocidade de informações que tu absorve durante o ato de estudar é uma velocidade muito inferior do que quando comparado a você ficar rolando tela, ficar vendo vídeo curto. Isso é uma descarga de informação tão rápida e tão exorbitante que teu cérebro nem consegue processar e registrar. O fato de estar sentado em frente ao material e tu se forçar a estudar e entender aquilo lá, gera um monte de ponto e um monte de conexão na sua mente. Ou seja, esse fenômeno de tu ficar intrigado, mas cara, como é que eu não consigo entender isso? Sentar, estudar e destrinchar o conteúdo, essa velocidade de informação ela é inferior à quantidade de informação que tu absorve enquanto fica rolando tela. E não te engano, ter a velocidade inferior de absorver o conteúdo enquanto estuda do que ficar rolando tela é positivo. Porque se tem uma velocidade de absorção de informação inferior durante o dia, significa que vai absorver menos informações. Menos informações inúteis, porque naquele momento vai estar estudando e vai estar absorvendo mais informações úteis. E o que informação útil lhe fornece? Sentimento de relaxamento. Sentimento de missão cumprida. Cara, eu sou bom. Deu bom. Sentimento de rendimento. Sentimento de preparação. E vai ser exatamente esse ato de ficar relaxado, ficar tranquilo, que te prepara para a prova e não faz tu ficar ansioso para a prova. Aliás, se tu tem dúvidas ainda de como
ficar relaxado antes da prova, e como não ficar ansioso, tem um vídeo já no canal. Entra no canal, dá uma olhada lá no vídeo, ficou muito legal o vídeo. Como não ficar ansioso antes da prova. Então, foca, derrete os estudos, diminui a quantidade de informações inúteis durante o teu dia, que isso vai garantir um maior nível de absorção de informações úteis para ti durante o dia, fazendo com que gere o senso de relaxamento, o senso de absorver conteúdo útil, fazendo com que fique mais preparado para a prova, diminuindo a tua ansiedade antes da prova, fazendo com que, consequentemente, tu consiga fazer uma prova mais tranquila. E além de tu ganhar na ponta de ganhei conhecimento, vou conseguir fazer uma prova legal, tu ganha na outra ponta, que não é sobre quantidade de conhecimento, mas é sobre o nível da tua tranquilidade. É de tu estar relaxado na prova, de tu conseguir despejar tudo aquele conhecimento que tu conseguiu adquirir nos estudos. Se tu tá ansioso, tá estressado, acontece aqueles brancos. Pá, mas cara, eu vi isso aqui enquanto eu estudava, como é que eu não tô conseguindo aplicar isso na prova? Eu vi isso. Ou o fator psicológico. Então, tudo isso que foi tratado no vídeo vai fazer tu manter o foco, organização, diminuir essa quantidade de informação inútil durante o dia e fazer uma prova com maior qualidade. Então, mantenha o foco, diminua a quantidade de informações inúteis durante o dia, aumente a quantidade de estudos para aumentar a quantidade de informação útil, diminuindo a quantidade de absorção de informação inútil durante o dia, fazendo com que fique mais relaxado durante o dia mesmo, fazendo com que tenha maior tempo disponível, maior tempo de estudo útil e maior conhecimento útil, fazendo com que vá melhor na prova, porque vai ter uma quantidade de conhecimento maior e um psicológico mais forte e mais relaxado e mais tranquilo. Mantenha o foco, bons estudos e forte abraço.